Existe algo que acontece com você toda noite e que você nunca vê. Você fecha os olhos, o mundo some e por horas inteiras você está completamente fora do seu próprio controle. Não há decisão que você possa tomar nesse estado. Não há esforço que possa produzir. Não há oração que você possa articular. Você simplesmente some. E, no entanto, quando você acorda, algo mudou. Às vezes, é uma clareza que não existia antes. Às vezes, é um peso que chegou sem aviso. Às vezes, é uma música que não sai da cabeça, ou uma palavra que ficou gravada como se alguém a tivesse sussurrado bem perto do seu ouvido. Você já parou para pensar de onde isso vem? A maioria das pessoas trata o sono como uma pausa. Como se Deus também fosse embora quando você dorme, como se o Espírito Santo respeitasse o horário de trabalho humano e encerrasse as atividades às 10 da noite. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. E antes de você achar que isso é apenas uma reflexão interessante sobre sono e espiritualidade, preciso te dizer que o que vou compartilhar tem implicações diretas sobre o estado da sua alma, sobre o que está acontecendo com você agora mesmo e sobre o quanto você tem ignorado a ação de Deus em dimensões da sua vida que você sequer monitorava. Eliú, o jovem que fala no livro de Jó e que muitos ignoram por ser o menos conhecido dos interlocutores, diz algo que pouquíssimos pregadores exploram. No capítulo 33, versículos 14 a 16, ele declara: "Porque Deus fala de uma maneira e ainda de outra, mas o homem não presta atenção. Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando eles adormecem no leito, então abre os ouvidos dos homens e sela o seu ensinamento." Repare no verbo, sela. Deus não apenas fala durante o sono, ele sela, como se o sono fosse o momento em que a cera está mole e o anel pode imprimir sua marca com perfeição. Durante o dia, você está duro, resistente, ocupado, com opiniões, com defesas, com a voz do seu próprio ego cobrindo tudo. Mas quando você dorme, algo em você cede. E é nessa cedência que Deus trabalha. Você precisa se perguntar agora: o que Deus tem tentado selar em mim que eu não deixei entrar acordado? Porque há pessoas que passam anos ouvindo pregação, anos participando de cultos, anos lendo a Bíblia, e a palavra nunca penetra de verdade. Ela escorrega pela superfície como água em mármore polido. E Deus, que conhece a teimosia da carne, conhece também os momentos em que as resistências baixam. E um desses momentos é a noite. Não porque a noite seja mágica, mas porque você parou de brigar. Jó estava em meio a uma das maiores crises já registradas nas Escrituras: perda total, dor física insuperável, silêncio de Deus que durava dias. E é nesse contexto que Eliú fala sobre a comunicação noturna de Deus. Isso não é um texto de conforto fácil, é um texto sobre como Deus continua falando, mesmo quando a pessoa está sofrendo demais para ouvir de outra forma. O sono não é a segunda opção de Deus. Em certos momentos, o sono é o único canal disponível, porque a dor, o orgulho ou o barulho da vida fecharam todos os outros. Pense em Jacó. Ele estava fugindo, estava com medo, tinha enganado o pai e o irmão e carregava o peso disso como uma pedra no peito. E numa noite de exaustão, usando uma pedra como travesseiro, ele dorme. E o que acontece? O céu se abre. Uma escada desce, anjos sobem e descem, e Deus fala diretamente sobre aliança, sobre promessa, sobre presença. Gênesis 28, versículo 16. Jacó acordou do seu sono e disse: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Eu não sabia. Essa frase deveria nos parar por um momento. Jacó estava no lugar de Deus sem saber. Estava sendo visitado sem perceber. E só quando acordou é que a realidade da presença divina chegou à sua consciência. Quantas noites você passou sendo visitado sem saber?
Quantas vezes o Espírito Santo trabalhou em você enquanto você dormia e você acordou sem conectar o que sentiu com o que ele fez? Porque o que acontece durante o sono não é aleatório para quem pertence a Deus. O Salmo 127, versículo 2, diz algo que a maioria das pessoas usa apenas para falar sobre descanso, mas que carrega um peso teológico muito maior. Dá sono ao seu amado. O sono dado por Deus a quem Ele ama não é apenas descanso biológico, é administração divina. É um presente que carrega conteúdo. É um envelope que só pode ser aberto quando você está completamente despido de si mesmo. Mas aqui a tensão aumenta, porque nem toda noite tem sido assim para você, tem? Há noites em que você não dorme. Há noites em que a ansiedade te mantém acordado, olhando para o teto, rodando pensamentos que não levam a lugar nenhum. Há noites perturbadas por pesadelos, por imagens que voltam, por medos que de dia você consegue suprimir, mas à noite aparecem sem filtro. E há uma pergunta que precisa ser feita com seriedade. O que acontece nas suas noites diz algo sobre o estado da sua relação com Deus. Não estou dizendo que toda noite ruim é sinal de pecado. Não estou pregando que ansiedade é falta de fé de forma simplista. Mas estou dizendo que existe uma conexão real entre o que habita sua alma e o que habita suas noites. Provérbios 3, versículos 21 a 24 diz: Filho meu, não percas de vista a sã sabedoria e o bom senso. Quando te deitares, não te atemorizarás. Quando estiveres deitado, o teu sono será suave. O sono suave não é prometido para todo mundo. Ele é prometido para quem mantém diante de si a sabedoria e o bom senso que vem de Deus. Há uma causalidade aqui que não podemos ignorar. Então, antes de ir mais fundo nesse mistério da visitação noturna, preciso que você faça uma avaliação honesta. Como têm sido suas noites? Não estou perguntando sobre qualidade de sono no sentido médico. Estou perguntando sobre o que te acompanha quando o dia termina. Quando a distração some e você fica sozinho consigo mesmo no escuro, o que aparece? Porque o que aparece ali não surgiu do nada. Ele estava dentro de você o tempo todo. A noite só remove os móveis e você vê o que está no chão. Deus quer falar com você nesse lugar. Ele quer selar algo. Ele quer abrir um canal de comunicação que o barulho do dia tem bloqueado. Mas para que isso aconteça, é preciso que você comece a tratar suas noites como território espiritual, e não apenas como tempo morto entre um dia e outro. É preciso que você entenda que quando você deita, você não está saindo da presença de Deus. Você está, de certa forma, entrando numa câmara mais silenciosa dela. O que o Espírito Santo faz enquanto você dorme? Essa é a pergunta. E a resposta não cabe numa frase. Ela precisa ser construída. Ela precisa ser sentida. E ela precisa, ao final, mudar alguma coisa em você. Não apenas no que você pensa sobre o sono, mas no que você decide fazer com o resto dos seus dias. Se você entendeu o que foi dito até aqui, uma pergunta natural surge. Se Deus fala durante o sono, por que eu não me lembro? Por que a maior parte das noites parece em branco? Por que as pessoas que têm experiências espirituais profundas durante o sono parecem ser a minoria, enquanto a maioria acorda apenas cansada ou indiferente? Essa é uma pergunta legítima, e a Bíblia não a evita. Eliú, no mesmo texto de Jó 33, continua depois do versículo 16 e diz que Deus fala durante o sono para desviar o homem do que tenciona e esconder dele o orgulho para guardar sua alma da cova. Preste atenção no propósito declarado. Deus não fala durante o sono para produzir experiências espirituais impressionantes. Ele fala para desviar, para esconder o orgulho, para guardar da morte. Isso é trabalho cirúrgico. E cirurgia não é feita para ser espetacular. É feita para salvar. Você pode ter sido desviado de algo durante o sono e nunca ter sabido.
Pode ter sido protegido de uma decisão que tomaria amanhã, de um caminho que escolheria na semana que vem, de uma queda que estava marcada para acontecer e o desvio aconteceu enquanto você dormia. O Espírito Santo interveio num nível mais profundo do que sua consciência desperta alcança, e o resultado foi que você acordou diferente sem saber por quê. Um pouco menos determinado naquela direção errada, um pouco mais aberto para uma conversa que Deus queria ter com você. Isso não é misticismo. Isso é o que a Bíblia descreve como a soberania de Deus operando nos aspectos mais íntimos da existência humana. E há um nome para esse trabalho noturno que vai além dos sonhos. É o trabalho de renovação. Paulo, em Romanos 12, versículo 2, fala sobre a transformação pela renovação do entendimento. A palavra grega usada ali, anakainosis, carrega a ideia de uma renovação contínua, progressiva, que não é produzida pelo esforço humano, mas pela ação do Espírito. E há uma camada dessa renovação que acontece no silêncio, no descanso, longe da agitação da vontade própria. O sono é o momento em que você para de construir sua própria narrativa. Durante o dia, você está constantemente interpretando, justificando, defendendo. Sua mente trabalha o tempo todo para manter a coerência da história que você conta sobre si mesmo. Mas quando você dorme, esse trabalho para, e o espírito pode entrar nos espaços que você normalmente fecha com a sua própria versão da realidade. Você se lembra de alguma manhã em que acordou com uma certeza que não tinha na noite anterior? Uma paz sobre uma decisão difícil? Uma resolução sobre algo que parecia impossível? Uma clareza sobre um relacionamento que estava confuso? De onde veio isso? Você não orou aquela manhã ainda. Você não leu a Bíblia. Você não fez nada. A clareza estava ali quando você abriu os olhos. Isso não é coincidência psicológica. Isso é o Espírito Santo entregando o que trabalhou durante a noite. Salomão é um caso fascinante. Em 1 Reis 3, versículos 5 a 15, Deus aparece a ele em sonho e diz: "Pede o que queres que eu te dê." E Salomão pede sabedoria. Perceba o contexto. Salomão acabara de subir ao trono. Estava no início de um reinado que seria o mais glorioso da história de Israel. E Deus não escolheu um momento de culto solene para fazer essa oferta. Não escolheu um jejum de 40 dias. Escolheu um sonho. Escolheu o espaço da noite para abrir o cofre da possibilidade divina e dizer: "O que você quer?" E Salomão, naquele estado de sono, revelou o que estava no fundo do seu coração. Porque no sono você não consegue performar. Você não consegue responder com o que acha que deveria responder. Quando Deus te encontra no sonho e pergunta o que você quer, o que sai é o que realmente está lá dentro. Salomão pediu sabedoria. E Deus não apenas concedeu, mas se agradou do pedido porque reconheceu nele um coração que naquele momento estava genuinamente voltado para servir ao povo e a Deus. O que você pediria se Deus aparecesse no seu sonho essa noite e fizesse a mesma pergunta? Pense com honestidade. Não o que você responderia num culto com todo mundo te olhando. O que sairia do fundo do seu coração às 3 da manhã, no silêncio total, sem plateia, porque Deus já sabe a resposta. E às vezes Ele trabalha nas noites justamente para transformar essa resposta, para que o que está no fundo seja cada vez mais alinhado com o que Ele deseja e não com o que a carne ainda quer. Há também um trabalho de consolidação que acontece durante o sono. Neurocientistas descobriram que a memória é consolidada durante o sono, especialmente durante as fases de sono profundo. O que foi aprendido durante o dia é reorganizado, fortalecido, integrado pelo cérebro durante a noite. Isso é fisiológico. Mas Deus criou essa fisiologia. E a palavra que você leu, o sermão que você ouviu, a promessa que você recebeu, o versículo que tocou seu coração, tudo isso passa por um processo de consolidação durante o sono que não é apenas biológico.
O Espírito Santo usa o processo que ele mesmo criou para aprofundar o que plantou durante o dia. Por isso é tão importante o que você coloca na sua mente antes de dormir. Não como superstição, mas como realidade espiritual. Se antes de dormir, você alimenta a mente com conteúdo que desperta ansiedade, concupiscência, raiva ou vaidade, é isso que o processo noturno vai trabalhar. Mas se antes de dormir você leva para a cama a palavra de Deus, uma oração real, um ato de entrega, você está preparando o terreno para que o Espírito trabalhe com material limpo. O Salmo 4, versículo 8 diz: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa segurança não é apenas emocional. É uma declaração de onde a alma está ancorada antes de entrar no sono. O salmista não diz que dormiu bem porque o dia foi bom. Ele diz que dormiu bem porque sabe em quem está. E isso muda tudo, porque quando você dorme com a alma ancorada em Deus, você entra no sono como quem entra num lugar conhecido, e o Espírito Santo pode trabalhar sem encontrar resistência. A pergunta que precisa ser feita agora é sobre responsabilidade. Você tem tratado o momento de deitar como um ato espiritual? Ou é apenas o momento em que você larga o celular e espera que o corpo desligue? Porque existe uma diferença enorme entre entrar no sono como quem cai num buraco e entrar no sono como quem confia o espírito ao Deus que nunca dorme. E essa diferença não é pequena. Ela afeta o que o Espírito Santo pode fazer com as horas que você passa fora do seu próprio controle. Existe um perigo real em tudo isso que precisa ser nomeado antes de continuar. Quando começamos a falar sobre o que Deus faz durante o sono, sobre sonhos e visitações noturnas, é muito fácil escorregar para um território que a Bíblia condena com firmeza: a busca de experiências espirituais como fim em si mesmas. A ideia de que a espiritualidade é medida pela intensidade das experiências que você tem. De que quem sonha mais com Deus é mais espiritual. De que se você não teve um sonho significativo recentemente, há algo errado com sua fé. Isso é engano. E é um engano perigoso, porque usa linguagem espiritual para alimentar algo que é profundamente carnal: o desejo de experiência, de sensação, de confirmação emocional. Jeremias 23, versículos 25 a 28, registra uma das repreensões mais duras de Deus contra profetas que diziam: sonhei, sonhei. Como se o sonho fosse em si mesmo a credencial da mensagem. Deus diz: até quando haverá isso no coração dos profetas que profetizam mentira? São profetas do engano do seu próprio coração. E então faz uma pergunta que corta: que tem a palha com o trigo? O trigo é a palavra. A palha é a experiência sem fundamento. E Deus está dizendo que muita coisa que se anuncia como revelação noturna, como sonho de Deus, como visitação espiritual, é palha. É o coração humano produzindo conteúdo e chamando de divino. É o desejo de importância espiritual se disfarçando de humildade profética. Então, como discernir? Como saber quando uma experiência noturna é de Deus e quando é apenas o processamento da sua própria psicologia? A resposta está no critério que a Bíblia sempre usa: conformidade com a palavra já revelada, fruto de santidade na vida e submissão à comunidade de fé. Todo sonho que contradiz a Escritura é falso, não importa quão impressionante tenha sido. Todo sonho que produz orgulho espiritual, divisão ou afastamento da palavra é falso. E todo sonho que não leva à obediência concreta é, no mínimo, irrelevante. Isso dito, a realidade é que Deus sim fala através de sonhos. O livro de Atos registra que na era do Espírito Santo, inaugurada em Pentecostes, os sonhos e visões são parte da manifestação prometida. Pedro cita Joel 2, em Atos 2, versículo 17.
Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Isso não é metáfora, é promessa. E promessa cumprida no espírito que habita em cada crente. Mas observe o contexto. Os sonhos e visões prometidos são para todos os que recebem o Espírito, não para uma elite espiritual. E eles são dados em serviço ao reino, não para satisfação pessoal. São instrumentos de edificação, não troféus de espiritualidade. E eles sempre convergem para o Cristo crucificado e ressurreto. Nunca o contradizem. Pense em José, o filho de Jacó. Seus sonhos foram reais, foram dados por Deus. Mas repare no que eles custaram. Não produziram facilidade imediata. Produziram perseguição, escravidão, prisão, anos de espera. E durante todos esses anos de escuridão, José não recebeu novo sonho, confirmando que estava no caminho certo. Ele simplesmente obedeceu ao que tinha, dia após dia, sem nova revelação espetacular. Gênesis 39, versículo 2, diz apenas: o Senhor era com José. Não diz que José tinha sonhos frequentes na prisão. Diz que Deus estava com ele, e isso era suficiente. Aqui está um dos princípios mais importantes sobre a visitação noturna de Deus. Ela não é para criar dependência de experiências. É para fortalecer a fé que caminha pela obediência, não pela sensação. Deus pode falar uma vez e esperar que você obedeça por anos sem repetir a mensagem. E sua fidelidade nesse período de silêncio aparente vale mais do que 1000 experiências espirituais que não geraram nenhuma transformação de caráter. Você está esperando um novo sonho, quando Deus está esperando sua obediência ao que Ele já falou? Essa é uma pergunta que merece resposta honesta. Porque há pessoas que ficam anos buscando confirmação espiritual para algo que Deus já confirmou, simplesmente porque não querem obedecer ao custo que a obediência exige. Mas há outro lado dessa moeda, igualmente importante. Há pessoas que descartam completamente qualquer forma de comunicação espiritual noturna porque têm medo de parecer fanáticas, ou porque foram ensinadas que Deus não fala mais dessa forma, ou porque foram feridas por igrejas que abusaram da linguagem profética. E essas pessoas estão perdendo algo real. Estão fechando uma janela que Deus quer usar. O equilíbrio bíblico não é nem a hipervalorização histérica de toda experiência noturna, nem o fechamento cético a qualquer forma de comunicação do espírito fora do texto bíblico lido conscientemente. O equilíbrio é uma vida profundamente enraizada na palavra, aberta ao espírito, discernindo com maturidade e obediente ao que for confirmado pelos frutos e pela comunidade. E dentro desse equilíbrio, existe algo que o Espírito Santo faz durante o sono que vai além dos sonhos. Algo mais silencioso, mais constante, mais profundo do que qualquer experiência dramática. É o trabalho de intercessão. Romanos 8, versículo 26 diz: o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esse versículo não tem horário. Ele não diz: o Espírito intercede exceto quando você dorme. O Espírito intercede sempre, inclusive agora enquanto você lê isso, e certamente enquanto você dorme. Você dorme. Mas o Espírito que habita em você não dorme. Ele continua na presença do Pai, continua intercedendo, continua representando sua necessidade, sua fraqueza, sua situação diante do trono. Você entra no sono como alguém que tem um advogado permanente, trabalhando no seu caso enquanto você descansa. E esse advogado conhece cada detalhe do que você precisa, porque ele habita em você.
A intercessão do Espírito durante o sono não é apenas uma realidade consoladora. Ela tem implicações práticas que mudam como você vive acordado. Porque se o Espírito Santo intercede por você enquanto dorme, e se ele está sempre alinhado com a vontade do Pai, então as manhãs têm um peso espiritual que vai além de uma boa noite de sono. Cada manhã é o resultado de uma noite de intercessão divina a seu favor. Isso deveria mudar como você acorda, não com a urgência de quem precisa correr e produzir para ter valor, mas com a consciência de quem acabou de sair de um encontro que não pediu e que não podia organizar, e que recebeu algo que não saberá nomear completamente, mas que está lá. Uma força, uma clareza residual, uma orientação sutil. O Salmo 5, versículo 3 diz: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amanhã para o salmista não é apenas o início do dia de trabalho. É o momento de apresentar à consciência o que o Espírito já trabalhou na câmara invisível da noite. Mas há algo que acontece durante o sono que é ainda mais desconcertante e que a maioria das pessoas experimenta, mas não tem vocabulário espiritual para descrever. É o trabalho de convicção profunda. Jesus disse em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse trabalho de convicção não é restrito ao momento de culto ou de leitura da Bíblia. Ele acontece em qualquer momento em que o Espírito encontra espaço. E durante o sono, como já vimos, os espaços se abrem. Quantas pessoas acordaram perturbadas sem saber por quê? Com um peso no peito que não era físico, com uma inquietação que não tinha causa aparente? E ao longo do dia, enquanto tentavam processar esse peso, perceberam que havia algo que precisava ser resolvido. Um pecado não confessado, um relacionamento quebrado, uma decisão adiada que não poderia mais ser adiada. A perturbação da manhã não veio do nada. O Espírito trabalhou durante a noite e o que você sentiu ao acordar foi o resultado chegando à superfície. Pedro conhecia isso. Na noite em que negou Jesus 3 vezes, o texto diz que depois do terceiro canto do galo, Jesus se virou e olhou para Pedro. E Pedro saiu e chorou amargamente. Mas o processo de restauração não aconteceu naquele momento. Aconteceu após a ressurreição, em João 21. Entre a negação e a restauração, houve dias, houve noites. E nessas noites, o que o Espírito fez com Pedro? Nós não sabemos com detalhes. Mas sabemos que quando Jesus perguntou 3 vezes, "Você me ama?", Pedro respondeu com uma dor que mostrava que o trabalho interno já tinha acontecido. A convicção já estava completa. Ele não precisou ser convencido na conversa com Jesus. Ele chegou à conversa já partido. Já preparado para a restauração, o Espírito Santo pode estar preparando você agora para uma conversa que ainda não aconteceu, para um encontro com Deus que vai exigir que você chegue já partido, já convicto, já sem defesa. E parte desse preparo está acontecendo nas suas noites. Não porque Deus seja cruel e queira te perturbar enquanto você dorme, mas porque a convicção é um ato de amor. É o Espírito recusando deixar você permanecer confortável numa situação que está te destruindo por dentro. E há também o trabalho de cura, não apenas física, embora o sono seja o principal instrumento biológico de reparação do corpo, mas cura emocional, cura de memórias. O sono REM, que é a fase do sono em que os sonhos são mais vívidos, é também a fase em que o cérebro processa memórias emocionais e as reorganiza. Traumas são revisitados em estado de sono de uma forma diferente do que quando estamos acordados. A carga emocional é separada do conteúdo da memória e processada de forma que o episódio pode ser lembrado sem a mesma intensidade de dor. Isso é biologia. Mas Deus criou a biologia. E o Espírito Santo opera dentro da criação, não apesar dela.
A cura que Deus quer te dar pode estar usando o mecanismo do sono profundo, que Ele mesmo projetou para esse fim. A ferida que você carrega há anos pode estar sendo tocada enquanto você dorme, de uma forma que seu estado de vigília não permitiria. Porque acordado, você ativa os mecanismos de defesa, você racionaliza, você evita, mas no sono as defesas baixam e o espírito pode trabalhar mais fundo. Isso não significa que você vai acordar curado automaticamente de toda dor. A cura emocional profunda é um processo, não um evento único, mas significa que Deus tem sido mais ativo no processo da sua cura do que você pensava. Mesmo nas noites em que você dormiu mal, mesmo nas noites perturbadas por pesadelos ou insônia, o Espírito estava presente. Não ausente, presente, trabalhando nos interstícios do que parecia apenas sofrimento. O livro de Lamentações tem um versículo que as pessoas citam com muita frequência em contextos de esperança, mas que precisa ser lido no contexto completo para ter seu peso real. Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim, as suas compaixões não se esgotam. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã. A misericórdia não é acumulada de ontem, ela é nova, fresca, recém-entregue, como se durante a noite ela fosse preparada especialmente para o dia que está chegando. Como se Deus, que nunca dorme, passasse a noite preparando a misericórdia que você vai precisar amanhã. E você acorda para isso. Para uma misericórdia nova que não existia ontem, para uma compaixão que foi preparada especificamente para o que você vai enfrentar hoje. Isso não é poesia bonita. Isso é uma afirmação sobre a natureza de Deus e sobre o que acontece na dimensão espiritual durante cada noite. Chegamos a um ponto da mensagem onde precisamos falar sobre o que impede o trabalho noturno do Espírito Santo. Porque seria ingênuo e pastoralmente irresponsável falar de tudo que Deus faz enquanto você dorme sem abordar o que você faz que fecha essas portas. Não porque você seja mais poderoso do que Deus, mas porque Deus respeita a vontade humana de uma forma que às vezes nos custa caro. Efésios 4, versículo 30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O espírito pode ser entristecido, não anulado, não destruído, mas entristecido. E quando o espírito está entristecido pela persistência no pecado, pelo endurecimento do coração, pela recusa em obedecer ao que já foi revelado, o trabalho que ele faria livremente encontra resistência. Não porque ele desista, mas porque a relação foi comprometida, e isso aparece nas noites. Quando há pecado não tratado na vida, há um padrão que o Salmo 32 descreve com uma honestidade brutal. Davi, depois do adultério com Batseba e do assassinato de Urias, passou um período sem confessar. E descreve assim, nos versículos 3 e 4, Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos com o meu gemido contínuo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. De noite, a mão de Deus pesava sobre ele de noite, não como punição sádica, mas como a pressão do amor que recusa deixar o filho querido permanecer na destruição. O vigor se tornando em sequidão. Você conhece isso? Uma exaustão que não tem explicação médica, uma sonolência que não descansa, uma sensação de drenar sem repor. Às vezes, essa sequidão noturna não é fisiológica. É a pressão espiritual de um coração que está resistindo a algo que Deus quer resolver. E a solução que Davi encontrou está no versículo 5. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A confissão não foi apenas um ritual religioso. Foi a remoção do obstáculo que impedia o fluxo da graça.
e imediatamente o tom do salmo muda. O gemido se transforma em celebração. A sequidão em alegria. O que você tem guardado que precisa ser confessado antes que suas noites mudem? Porque não adianta buscar experiências espirituais noturnas enquanto há algo que você está deliberadamente escondendo de Deus. Não porque Ele não saiba, mas porque a confissão não é para informar Deus, é para realinhar sua vontade com a dele. É para abrir a porta que o seu próprio orgulho havia fechado. Além do pecado não confessado, há outro obstáculo que é mais sutil: a ansiedade não entregue. Filipenses 4, versículos 6 e 7, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia sobre ansiedade, mas ele tem uma dimensão noturna que raramente é explorada. Em nada sejais ansiosos, antes em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus, em oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz que guarda. O verbo grego usado ali é militar. É a imagem de uma guarnição de soldados postados para proteger uma cidade. Quando você não entrega a ansiedade a Deus antes de dormir, você entra no sono com a cidade sem guarnição. E o que vem durante a noite, os pensamentos, os medos, os cenários de catástrofe que o subconsciente vai construindo, encontra a cidade aberta e desprotegida. Mas quando você entrega, quando você genuinamente coloca diante de Deus o que te pesa, a guarnição entra em posição. A paz que excede o entendimento toma posto. E você dorme sob proteção. Isso não é fórmula mágica. É relacionamento. Você está colocando na mão de alguém que pode segurar o que você não consegue mais carregar. E Deus recebe isso, não como fraqueza sua, como confiança, como fé. E em resposta a essa confiança, Ele manda a paz fazer guarda. Há ainda uma terceira realidade que precisa ser nomeada aqui: a guerra espiritual noturna. A Bíblia não é ingênua sobre o fato de que o sono pode ser um tempo de ataque, não apenas de visitação divina. Jó 4, versículos 13 a 16, descreve visões noturnas perturbadoras. O Salmo 91, versículo 5, fala sobre o terror da noite como algo real de que o crente precisa ser protegido. E Daniel, em múltiplas ocasiões, recebe mensagens através de sonhos que perturbam profundamente antes de serem compreendidos. O inimigo não dorme. E ele sabe que o sono é uma janela de vulnerabilidade. Não vulnerabilidade física, mas vulnerabilidade de atenção. Você não está ativo, avaliando, discernindo, e pesadelos recorrentes, perturbações noturnas constantes, acordar com opressão e medo sem causa, podem ser ataques espirituais que precisam de resposta espiritual, não apenas de remédio para dormir. A resposta bíblica a isso não é ignorar e nem entrar em pânico, é autoridade. Efésios 6 descreve a armadura de Deus como algo que se usa antes da batalha, e o texto termina com a oração como a atividade contínua do guerreiro. A oração antes de dormir não é ritual, é posicionamento estratégico, é declarar a quem pertence o espaço da sua mente e do seu espírito durante as horas que você não pode defender por conta própria. Há um texto que quase nunca aparece em sermões sobre sono, visitação noturna ou trabalho do espírito, mas que é talvez o mais direto de todos sobre o que acontece quando Deus se move enquanto o ser humano está em repouso. É o texto do Jardim de Getsêmani, não como local de oração apenas, como local de contraste. Lucas 22, versículos 39 a 46. Jesus pede aos discípulos que velem, que permaneçam acordados e orem. A crise é máxima. A hora mais pesada da história humana está chegando. E o que os discípulos fazem? Dormem. 3 vezes Jesus volta e os encontra dormindo. E Lucas acrescenta um detalhe que os outros evangelhos não têm.
dormindo por causa da tristeza. Não por preguiça, não por indiferença, por tristeza. A dor era tão grande que o corpo os levou ao único lugar onde podia escapar. Jesus não os destruiu por isso, mas disse: "Por que dormis? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação." A instrução não é complicada. Orar antes de dormir não é para produzir experiências espirituais. É para não entrar em tentação. É para que quando a crise chegar, você tenha firmeza. Mas os discípulos não oraram, e quando a crise chegou, fugiram. Pedro negou. Todos abandonaram. O sono da tristeza é uma das formas mais comuns pelas quais as pessoas hoje escapam da realidade espiritual. Quando a situação está muito pesada, quando o casamento está em crise, quando os filhos estão em perigo, quando o futuro está incerto, há uma tentação real de adormecer espiritualmente, de parar de orar porque a dor é grande demais, de parar de lutar porque o cansaço tomou conta, de ir para a cama sem falar com Deus porque você não tem mais palavras. Esse sono não descansa, não renova, é uma fuga. E o problema com a fuga é que o que você fugiu ainda está lá quando você acorda. A tentação não esperou você dormir. Ela estava na porta da manhã. Mas aqui, no mesmo texto de Getsêmani, está o contraste mais poderoso. Jesus não dormiu. Jesus orou tanto que suou sangue. Hebreus 5, versículo 7 diz: "Nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia salvar da morte, foi também ouvido por causa de sua reverência filial." Jesus foi ouvido. As orações de Getsêmani, aquelas que eram tão intensas que produziram suor de sangue, foram respondidas, não com a remoção do cálice, mas com o fortalecimento para bebê-lo. Às vezes, a resposta às suas orações da noite não é a remoção do que você teme. É a capacidade de atravessar o que você temia. E essa capacidade não chegou durante o dia. Chegou durante a noite de oração. Durante a luta que ninguém viu. Durante a entrega que não foi glamurosa nem espetacular, mas foi real. Isso nos leva a uma última dimensão do trabalho noturno do Espírito que precisa ser dita com clareza. O Espírito Santo usa o sono, mas ele também usa a vigília noturna. Há chamados que Deus faz de madrugada. Há orações que precisam ser feitas às 3 da manhã, não porque o horário seja mágico, mas porque às vezes o Espírito acorda alguém para um propósito específico. E a obediência ou desobediência a esse chamado tem consequências reais. Ana, em 1 Samuel 1, orou no tabernáculo com tanta intensidade que Eli, o sacerdote, achou que estava bêbada. A Bíblia não diz que era noite, mas o contexto é de angústia total, de um momento em que ela não aguenta mais e vai diante de Deus na mais completa vulnerabilidade. E Deus respondeu. Samuel nasceu. Um dos maiores profetas de Israel nasceu de uma oração de alguém que não aguenta mais, mas ainda assim vai. Você tem ido a Deus quando não aguenta mais? Ou vai para a cama esperando que amanhã seja melhor, sem ter colocado amanhã na mão de quem pode mudar o que você não consegue? O chamado da vigília noturna não é para todos o tempo todo. É para momentos específicos em que o Espírito move com urgência. E a pessoa que vive com sensibilidade espiritual reconhece esses momentos. Não porque acorda toda noite às 3, mas porque quando acorda assim, sabe reconhecer a diferença entre um acaso biológico e um chamado espiritual. Como você cultiva essa sensibilidade? Com uma vida de obediência cotidiana, com um hábito de falar com Deus ao longo do dia, não apenas numa janela de devoção pela manhã, com uma consciência de que o Espírito é uma pessoa, não um recurso espiritual que você acessa quando precisa. Com o tipo de intimidade que cresce quando você presta atenção ao que Deus fala, em vez de apenas ao que você quer dizer. E com uma disposição de ser interrompido, porque Deus interrompe.
Ele interrompeu Saulo de Tarso no meio do caminho a Damasco. Interrompeu Moisés no meio do pastoreio com uma sarça ardente. Interrompeu Pedro no meio da pesca. Interrompe pessoas hoje no meio do sono, no meio da madrugada, com uma clareza, um peso, uma urgência que não veio delas. A questão não é se isso vai acontecer. A questão é se você vai responder. Chegamos ao fim, mas não ao fechamento, porque o que foi dito aqui não pode terminar como uma mensagem interessante sobre espiritualidade e sono. Precisa terminar com uma decisão, com um compromisso, com uma mudança real na forma como você trata as noites que Deus te dá. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Com tudo o que foi dito, com tudo o que as Escrituras revelam sobre o que o Espírito Santo faz enquanto você dorme, você tem sido um mordomo fiel das suas noites? Não estou perguntando se você tem experiências espirituais intensas. Não estou perguntando se você sonha com Deus toda semana. Estou perguntando se você trata o momento de deitar como um ato espiritual conscientemente entregue a Deus, ou como o fim automático de um dia que você gerenciou por conta própria. Porque a diferença entre esses dois posicionamentos é enorme. Não em termos de ritual, em termos de relacionamento. Um filho que volta para casa ao final do dia e conta ao pai o que aconteceu, o que está sentindo, o que teme, o que precisa, esse filho vai dormir de um jeito diferente. Não porque o pai vai magicamente resolver tudo, mas porque o filho não está sozinho com o peso. Ele colocou o peso na mão de quem pode sustentá-lo. E Deus não apenas sustenta, ele trabalha. Enquanto o filho dorme, o pai está ativo, pensando, provendo, protegendo, preparando o que o filho vai precisar quando acordar. Isso é o que o Espírito Santo faz enquanto você dorme. Não de forma mecânica ou impessoal, de forma paterna, com atenção individualizada, com conhecimento perfeito do que você precisa, no nível que você nem consegue articular. O Salmo 121 termina com uma das afirmações mais absolutas da Bíblia sobre a vigilância de Deus. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Saída e entrada, o sair para o mundo e o entrar para o repouso. As duas dimensões estão cobertas. Deus não apenas acompanha você quando você sai de manhã para enfrentar o mundo. Ele guarda sua entrada, o momento em que você se fecha, se vulnerabiliza, se entrega ao sono. E essa guarda não tem prazo de validade, mas guarda não é o mesmo que controle automático. Você pode recusar a guarda. Pode entrar na noite com um coração fechado, cheio de si mesmo, sem confissão, sem entrega, sem fé. E Deus vai respeitar isso. Ele vai continuar presente, vai continuar sendo Deus. Mas o trabalho que ele faria num coração aberto encontra resistência num coração fechado. Então, o que você faz com isso hoje à noite? Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Não quando você resolver os problemas que estão abertos. Esta noite, quando você deitar, o que vai ser diferente? Deixa eu sugerir não uma lista de práticas, mas um posicionamento. Antes de dormir, faça o que Davi fez no Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus usou essas mesmas palavras na cruz. Lucas 23, versículo 46. Foi a última coisa que ele disse antes de expirar. E se eram as palavras certas para o momento de morte, são certamente as palavras certas para o momento de sono, que é o que mais se aproxima da morte no cotidiano humano. Aquela pequena morte diária em que você cessa, para, some e fica completamente nas mãos de Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não entrego minha ansiedade para que você a resolva. Não entrego minha lista de pedidos. Entrego o meu espírito. A parte mais profunda de mim. O que eu sou quando tiro tudo o que faço e o que aparento. Aquilo que só Deus conhece.
completamente. Essa entrega não é fraqueza, é a expressão mais alta de fé que um ser humano pode fazer. É dizer: eu sei que quando eu não estou no controle, você ainda está. Eu sei que quando eu não posso me defender, você ainda me guarda. Eu sei que quando eu não posso falar, o seu Espírito ainda intercede. E eu confio nisso, não porque me sinto bem ou porque tudo está bem, mas porque você é fiel e a sua fidelidade não depende da minha capacidade de monitorá-la. Há pessoas aqui hoje que precisam de uma restauração que elas não sabem como pedir, que carregam uma dor que não tem nome direito, que dormem mal há tanto tempo que esqueceram como é acordar descansado. E Deus quer te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido com esta clareza. Ele tem sido mais fiel a você durante as suas noites do que você imagina. Ele tem guardado o que você não pôde guardar. Tem interrompido o que teria te destruído. Tem trabalhado em você em dimensões que você não tem acesso consciente. Você não estava sozinho naquelas noites de insônia. Não estava sozinho naquelas madrugadas de choro. Não estava sozinho naqueles pesadelos. O Espírito estava lá, não como observador distante, como habitante, como guardião, como o que geme quando você não consegue nem gemido e que carrega sua necessidade até o trono com uma fidelidade que vai além de qualquer fidelidade humana. E o que ele pede em troca não é performance, não é religiosidade impecável, não é uma devoção matinal de 40 minutos. O que ele pede é o que Jacó deu numa noite de pedra como travesseiro, a disposição de encontrá-lo mesmo onde parece que ele não está. A abertura para ser visitado mesmo quando você não está preparado. A fé que diz, mesmo no escuro, certamente o Senhor está neste lugar. E quando você levantar amanhã de manhã, há uma misericórdia nova esperando. Não porque você a mereceu, porque Ele a preparou. Porque as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e a fidelidade dele é grande.